Oi, gente. Hoje na aula online de ciências nós vimos as páginas 124 e 125 que fala a respeito da célula, né? Então houve o descobrimento da célula, foi dado esse nome pelo Hooke, né? Que ele observou uma fina camada, né? De como se fosse uma célula no microscópio que ele conseguiu visualizar as estruturas, né? E ele ainda não sabia o significado, mas ele colocou o nome de células, tá? Então eu mostrei pra vocês aqui o microscópio, né, daquela época. E aqui, ó, tem a fotinho lá da visualização, tá? As cores são do livro, né? Mas é para vocês poderem observar. Então aqui nós temos célula de tecido animal, tá? Quando tá no microscópio, né, nós temos lá um aumento. Então aqui tá aumentado 300 vezes, tá? E aqui nós temos as células de tecido de uma planta e tá aumentado aí 400 vezes. Aí eu pedi para vocês pesquisarem mais algumas informações a respeito das células e deixei como lição de casa. Aí, esse desenho maravilhoso que tem aqui na página 125 da ilustração de uma célula, né? Tá bem bacana porque dá para ver certinho a composição da célula, né? A parte interna, a parte externa. Claro que eu falei para vocês que não são essas cores a realidade, mas o livro traz aí em cores vivas para demonstrar aí, para ficar bem claro para vocês. Esse aqui, ó, olha que bonito, é chamado, essa parte da célula é chamado do quê? De núcleo, né? Por quê? Porque é uma parte central, tá? E qual que é a função do núcleo? A função do núcleo é mandar mensagem para a célula para, por exemplo, se tá na época dela crescer, de maturar, né? O núcleo, ele comanda, ele tá no controle dessa célula, tá bom? E ele fica aí na parte interna. Já aqui, ó, nós temos esse envoltório aqui, que é chamado de membrana plasmática. O que que tem essa proteção aqui? Ela separa a parte interna da parte externa. Já essa outra parte aqui, interna aqui, é chamada do que? De citoplasma, que é a parte interior entre o que? A membrana, que é essa aqui, e o núcleo, que é aquela do meio, tá? E aí nós temos as estruturas responsáveis pelos processos que ocorrem no interior da célula. Por exemplo, que eu estava falando para vocês, a respiração, né? O transporte de substâncias. E aí eu mostrei para vocês os tecidos, né? Que nós temos 3 exemplos, né? Então a gente consegue observar aqui, ó, a gente consegue ter uma vista do tecido aqui na parte exterior, né? Agora, se eu for olhar na parte microscópia, né? Na parte interior, olhar os detalhes aí, eu vou ter essa imagem aqui, porque são alongados, né? O tecido muscular, ele é feito de células alongadas, e aí, por exemplo, eu posso fazer exercício, né? E eu vou ter uma musculatura diferenciada, né? Meu músculo pode ficar de uma forma diferente. Por quê? Porque ele se contrai, né? E ele uma parte alongado, né? Os tecidos. Olha que bonito o desenho que o livro trouxe para vocês, tá? Então, vou abrir aqui. Tecido muscular feito de células alongadas que se contraem, ok? A primeira foto, nós temos um exemplo do tecido epitelial, que é o quê? Que é uma pele que recobre a superfície do corpo, tá? Então, tá aqui, ó, o tecido epitelial. E aqui nós temos o tecido nervoso, que aí é aquele tecido que vai transmitir o quê? Os sinais elétricos, né? Então, eu tava falando para vocês que as células do corpo humano, elas podem ser o quê? Procariontes ou eucariontes, né? Então, aí, depois vocês vão ter a oportunidade de estudar isso com mais profundidade aí, tá? Nós temos a questão também que cada célula do nosso corpo tem uma função específica, tá? E quando nós temos essa integração, nós temos todo um sistema formado. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Até eu expliquei para vocês, por exemplo, quando eu tenho uma junção de órgãos trabalhando no mesmo
processo, né? Por exemplo, tenho a união de alguns órgãos, ou seja, uma integração de órgãos para quê? Para trabalhar, por exemplo, na minha circulação ou na minha respiração. Isso tem um nome, é o sistema circulatório, o sistema respiratório. E aí nós vamos ver nas próximas aulas quais são os órgãos que são responsáveis por isso, tá? Então vocês precisam saber, tá? Que a célula tem função, que a célula tem núcleo, tem membrana plasmática, que a célula é viva, nós temos a união das células formando lá o tecido, então tem bastante coisa pra gente ver agora nesse bimestre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!